Fala aí, senhores e senhoras otakus, tio Tiaguinho aqui com mais um vídeo do canal. E hoje estamos aqui com o especial de 1000 inscritos, que é no caso a parte 5 de Se Asta tivesse magia e fosse um prodígio. Então galera, meta de 50 like pra mais e bora pro vídeo. Continuando. Yami, boa sorte, vão precisar. Agora se me dão licença eu vou lá dar uma cagada. Finral abre o portal. Finral. Boa sorte galera, e se divirtam. Eles atravessam o portal, depois Finral fecha ele. E todos saem do portal e quando vê estão debaixo de uma árvore. E logo à frente já dava pra ver a masmorra. Noelle, por que estamos aqui? Ele devia ter levado a gente pra masmorra. Asta. Verdade. Luke. É porque o Finral só consegue abrir portais para lugares que ele já foi. Então é meio que uma sorte o Finral ser mulherengo e já te vindo pra cá. Asta e Noelle soltam alguns risos e concordam com Luke. Depois de algum tempo andando, eles entram na masmorra igual no anime, só que em vez de Luke abandonar Asta e Noelle, ele continuaria com eles e os três se encontrariam com Yuno, Mimosa e Klaus do Alvorecer Dourado. Luke estaria ativando as armadilhas de propósito para Asta cair igual no anime, só que a diferença é que Asta também estaria fazendo isso para Luke cair nas armadilhas até que eles se encontram com o Alvorecer Dourado. Klaus. Ó, que pensam que estão fazendo? Acham que estamos de brincadeira? Só podia ser mesmo a escória, os touros negros. Asta. Ei Yuno, quem é esse quatro olhos chato e mal educado? Yuno, é só o Klaus, o cara chato do meu esquadrão. Mimosa, olha se não é a Noelle como você está. A última vez que nos vimos foi ano passado, não é? Asta, ué, vocês se conhecem? Noelle, sim, ela é minha prima mais fraca da família. Mimosa, eu a mais fraca? Mas é você que não sabe controlar magia. Mimosa começa a rir. Noelle, eu não conseguia mais. Acontece que o meu namorado Asta, o vice-capitão dos touros negros, me ajudou com minha magia. Agora eu tô muito mais forte e consigo me controlar perfeitamente. Klaus, você pode ter ficado forte, mas isso não muda, continua sendo uma perdedora que está nos touros negros e por isso vai continuar fracassada. Esses dias nosso esquadrão ganhou uma estrela do grande rei mago, duvido que vocês ganhem alguma. Asta, uma só. A gente recebeu 10. Klaus, mentira, isso é impossível. Asta, tá bom, então vamos fazer uma corrida. Quem chegar primeiro na sala dos tesouros fica com o título de melhor esquadrão. Klaus, não mesmo não irei me rebaixar a esse nível. Asta, que foi, tá com medo de perder pro protagonista plebeu aqui? Klaus, como ousa? Como se eu fosse ter medo de perder para você. Asta, então aceita 4 olhos. Klaus, eu vou aceitar só para esfregar na sua cara que somos melhores. Yuno, vamos. Yuno faz uma nuvem e os três sobem nela e vão em alta velocidade. Noelle, e o que vamos fazer? Asta, eu tô sentindo uma magia de armadilha muito forte nessa direção, então deve ser pra lá, fala ele apontando pra direita. Luke, sim, isso mesmo, deve ser a porta da sala. Asta ativa o modo Berserker ou o modo Black, tanto faz como queiram chamar, e manda uma rajada de vento com uma mão que quebra todas as paredes que estavam no caminho. Noelle, já dá pra ver a porta, mas tá muito longe, vamos demorar demais. Asta, nós não vamos demorar nada. Asta pega Noelle e Luke, um em cada braço, e em menos de 3 segundos corre 10 km para chegar até a porta, e depois de chegar desativa o modo e coloca eles no chão. Noelle, eu nunca vou me acostumar com isso, fala ela enquanto começa a passar mal. Luke, nossa, essa porta é muito maior de perto, ela deve ter uns 20 metros para cada lado. Quase 20 minutos depois os três chegam. Mimosa, quase alcançamos vocês, não é? Vocês devem ter chegado agora também. Luke, na verdade já faz uns 20 minutos que estamos aqui esperando. Klaus,
Como é possível que tenham chegado antes que nós se vocês não passaram na nossa frente? Asta aponta para trás de Klaus. E os três veem o buraco que Asta tinha feito. Klaus. Seu idiota, vocês são burros? Se isso fosse feito um pouco maior, o prolado teria atingido as quinas que possivelmente são as mais importantes nesse lugar, fala ele berrando com Asta e os outros. Asta. Relaxa, foi tudo calculado. Klaus. Tudo calculado é uma ova. Depois os seis ficam de fileira na frente da porta enfeitiçada de aço. Klaus. Essa porta é feita com magia e com um material mais resistente depois do diamante. Então vai ser muito difícil de arrombá-la. Temos que pensar em algo. Asta concentra todos os elementos na mão, inclusive o anti-magia, e encosta a mão na porta. E assim que encosta, a porta cai e faz um barulhão. E Klaus se espanta. Como seria tão simples derrubar ela, e como Asta não teve que pensar tanto para derrubar ela, diferente dele. E os outros, ao verem a cara de Klaus, começam a rir. Depois eles entram na sala dos tesouros e Asta começa a encher os bolsos de dinheiro até não caber mais, e depois acha 2 pergaminhos mágicos. Asta. Que é isso? Deve-se umas magias bem loucas. Deixa eu ver o que tá escrito. Um se chama Full Conter e o outro Corte da Escuridão. Legal, depois eu vejo como isso funciona. Asta abre seu grimório e as magias vão para ele. O mesmo aconteceria com Yuno. Yuno acharia a magia da Belki, o espírito elemental, e acharia mais uma que se chamaria Lança de Luz. Depois, Nero ajudaria Asta a achar a segunda espada anti-magia. Quando ele aperta o botão da parede, depois ele pegaria ela e guardaria ela no grimório junto com as outras magias. Depois de um tempo, Mars apareceria. Klaus. Ele é um mago de Daimond, temos que impedi-lo agora mesmo. Asta. Sim, vamos nessa, fala ele pegando as 2 espadas. Klaus. Não, nós não precisamos da ajuda dos touros negros, nós do Alvorecer Dourado cuidaremos disso. Vamos, Mimosa. E os 3 do Alvorecer Dourado vão correndo em direção de Mars, mas não demoraria muito e começariam a apanhar. Asta. Noelle, prenda aquele mago por um tempo usando sua magia e ajude Mimosa, tire ela de lá. E Luke pega o Klaus e o Yuno. Os 2 concordariam acenando que sim com a cabeça. E então Noelle ativaria a armadura de água e faria uma bolha de água em volta de Mars para prendê-lo. E nesses segundos Noelle e Luke conseguiriam tirar Mimosa, Klaus e Yuno de lá. Depois Mars usaria a magia de fogo e faria a cúpula de água virar vapor. Depois Noelle ficaria curando os 3 com sua magia de cura aquática, que seria bem melhor do que a de Mimosa. E Luke se juntaria com Asta. Asta ficaria na base e Luke ativaria a magia de relâmpago e ficaria coberto de raios. Asta e Luke correm na direção de Mars, mas Mars faria uma lança gigante e tentaria acertar ela nos 2, mas os 2 desviariam facilmente para o lado, e quando ele batesse no chão, Asta chutaria ela, fazendo ela quebrar em vários pedaços e assim ficando como várias estacas de gelo. E Luke pegaria e mandaria todas as estacas de gelo na direção de Mars, e ele seria atingido por algumas, mas se curaria usando a magia de fogo. Depois, quando os 2 chegassem perto e fossem bater nele, ele iria ativar uma armadura de gelo gigante igual à do anime e iria mandá-los para longe com um soco, e os 2 bateriam na parede, contudo fazendo um grande estrondo, e a masmorra começaria a desmoronar e vários pedaços do teto começariam a cair. Mas Asta ativaria o modo Berserker e empurraria Noelle, Luke e os outros que estariam ali para longe com a pressão de seu poder para dentro da sala secreta, e então só ele e Mars seriam atingidos pelos destroços. E assim que Asta é atingido pelo primeiro, ele desativa o modo Berserker e depois é esmagado pelo teto. Depois do teto parado, iria em direção de Asta, que não conseguiria se mover por estar com um ferro que tinha caído do teto fincado em sua barriga, além de estar com várias vigas por cima. E então, enquanto Mars chegasse perto,
teto de Asta começaria a chutar e bater em Asta violentamente, além de lançar várias magias de fogo e gelo. Enquanto isso, dentro do cofre, Klaus, Mimosa e Uno acordariam e veriam que estavam dentro do cofre e que a entrada/saída estaria coberta de destroços e que não daria para passar. Klaus: o que aconteceu? Eu só lembro de atacarmos ele depois de vocês pegando a gente. Noelle: é porque aquele cara acertou vocês muito forte e vocês desmaiaram, mas eu já curei vocês com a minha magia de água. Uno: espera cadinho, Asta. Luke: quando o teto ia cair em cima da gente, o Asta jogou a gente aqui dentro com a aura dele, já que ele sabia que o teto daqui não ia cair por o teto ser muito resistente. Mas tudo bem, eu ainda posso sentir o poder dele, então ele ainda tá vivo. O máximo que pode ter acontecido é ele ter sido esmagado, então tá de boa, fala ele rindo. Klaus: ok. De boa. Ele pode estar ferido ou morrendo agora e você ainda sorri disso e fala que tá tudo bem. Uno: saiam da frente, fala ele levantando sua mão e abrindo o grimório. Depois todos saem da frente e vão para trás de Uno, e Uno usa seu novo feitiço e faz uma lança de vento que destrói todos os destroços dali, inclusive os que estavam em cima de Asta. E quando os destroços quebram, eles veem que Asta estava apanhando e sangrando muito, e então Luke ativa novamente o modo raio e Noelle e a armadura de água e vão para cima de Mars, e os dois dão um soco combinado de água e raio que joga Mars para longe de Asta. E pós fazerem isso, Asta, com o ferro gigante ainda em sua barriga, se levanta do chão. Noelle: você está bem? Fala ela enquanto começa a curar Asta. Asta: sim. Asta tira de uma vez o ferro, e quando tira ele, seu grimório se abre sozinho na página da magia nova, e então Asta rapidamente lê o que estava escrito. Asta: vocês, Noelle, Luke, Klaus e Uno e Mimosa, jogou em mim todas as magias de ataque que vocês têm. Klaus: está ficando louco, quer morrer? E então, na mesma hora, sem perguntar o porquê, Uno, Noelle e Luke jogam todas as suas magias de ataque em Asta por confiar nele. Klaus: o que estão fazendo, idiotas? Uno: idiota é você por não confiar nele. Klaus: tudo bem, então vou fazer isso, mas não é culpa em se ele morrer. Depois todos param de atacar Asta por já estarem todos cansados e já terem atacado demais. Asta: vamos, só falta vocês me atacarem 4 olhos. E Mimosa: Mimosa: me desculpe, todas minhas magias são de cura. Klaus começa a atacar Asta com tudo. Asta: só isso, que fraquinho. Asta deixa Mars atacar ele pela última vez, e depois Asta pega a sua nova espada e faz a nova magia. Asta: sinta a minha fúria, Counter. Asta então no mesmo momento devolve todos os ataques de magia e danos recebidos 30 vezes mais fortes em Mars, que fica inconsciente e desmaiado no chão. Pós fazer isso, Asta cai de joelhos no chão e fica paralisado de dor. Depois todos correm na direção de Asta, e Noelle e Mimosa juntas começam a curar Asta, e Uno tira eles de lá fazendo uma nuvem igual no anime, só que ele também levaria Mars, só que amarrado para uma semana depois na capital real. Asta: que da hora, todas as casas aqui são gigantes. Noelle: é, as pessoas que moram aqui devem ser ricas por morarem perto do Rei Mago, por isso devem ter casas desse tamanho. Asta: espera aí, essa magia que tô sentindo. Asta olha pro lado um pouco à frente e avista Klaus e Uno e Mimosa. Klaus: já faz uma semana, já está melhor. Asta: sim, porque eu dormi e comi um monte. Uno: que criança. Asta: você que espera, essa magia vem, pessoal. Asta chama os 4 e eles se aproximam de uma porta, e assim que a porta se abre, eles veem que era o Rei Mago. Rei Julius: olá, sejam bem-vindos, jovens. Klaus rapidamente se ajoelha. Klaus: se ajoelhe logo de uma vez, que falta de respeito ao Rei Mago. Mimosa, Noelle e Mimosa se ajoelhavam e ficam encarando Asta, que não se ajoelha. Asta: o Rei Julius, como vai?
Rei Julius. Tudo ótimo, nós pegamos aquele mago de Daimond que vocês trouxeram e pegamos várias informações. Yuno. Rei Mago, será que pode examinar minha magia? Rei Julius. Claro. Fala ele ficando com brilho de alegria nos olhos. Posso subir na torre? Rei Julius. Você conseguiu. Esta magia é possivelmente um dos tesouros mais importantes daquela masmorra. Essa magia é o espírito do vento Supim, e a sua outra magia é a magia lendária do primeiro grande Rei Mago, é a que ele usou para deter a criatura. Cuide muito bem dessas magias, fala ele dando o Grimório de volta para Yuno. Asta. Eu li as minhas magias, acho que você vai achar elas interessantes. Rei Julius. Certo, me mostre. Asta tira a espada Lar de Demônios, no caso a espada menor, e mostra para o Rei Mago. Asta. Essa aqui é a espada Lar do Demônio. É possível concentrar todos os elementos nela, além de poder usá-la para fazer minha nova magia. A minha segunda magia se chama Fulcounter. Eu posso devolver todos os ataques de magia e danos corporais 30 vezes mais forte, concentrando elas na minha espada. E a terceira eu ainda não usei, mas se chama Corte da Escuridão, e pelo que estava escrito sobre essa magia, eu posso cortar tudo, e se eu usar 100% do poder dessa magia, eu posso cortar até a lua ao meio em troca da minha vida. Rei Julius. Que legal, espera em troca da sua vida. Asta. Tá de boa, eu posso usar até 90% dessa magia, que eu não morro, eu só morro se eu usar 100%. Rei Julius. Ok, mas tome cuidado com essa magia. Bom, hoje na verdade é a cerimônia de entrega de estrelas, por isso juntei muitos membros do exército, então por favor compareçam. Aliás, foi justamente por isso que marquei que viessem aqui no dia de hoje. Depois eles entram em uma sala onde tinha vários magos alguns minutos depois. Rei Julius. Então darei início à cerimônia de concessão, recebendo 7 estrelas Leoparde Vermelha, um dos reis leões carmesins, concedido nível 2 dos magos de médio nível. Após anunciar todas as pessoas. Rei Julius. Então acho que é só isso. Ah não, me desculpem, ainda falta a última pessoa, recebendo 30 estrelas Asta dos Touros, concedido nível de capitão de esquadrão mágico. Quando Julius falasse isso, todos ali ficariam surpresos, espantados com a notícia de que um simples plebeu seria capitão de esquadrão. Depois Julius sairia dali e deixaria eles comendo, e todos ficariam comentando sobre o que teria acabado de acontecer. Nebula. Ele conseguiu 30 estrelas, isso impossível, deve ter trapaceado para conseguir elas. Solid. Sim, isso mesmo, é impossível que um plebeu consiga tantas estrelas e níveis assim. Noelle. E eu ouvi isso e o Asta não roubou nada. Nebula. Você fala isso porque é do esquadrão dele, sua fracasada. Solid. Isso mesmo, e agora tome isso por ousar levantar a voz contra nós, seus superiores. Solid e Nebula tentam acertar Noelle com um disparo de água, mas Noelle controla a água da magia deles e faz a magia rebater 10 vezes mais forte em direção deles, fazendo eles serem jogados para longe. Nebula. Então aprendeu a controlar sua magia. Fala ela o quanto se levantava. Noelle. Sim, o Asta me ajudou com isso. Aleguidra. Podem deixar comigo, eu cuido dela. Então o Eleguidra começa a fazer uma tsunami de areia usando sua magia e tenta acertar Noelle, mas no mesmo instante que a magia iria bater em Noelle, Asta concentra um pouco de anti-magia na mão e corta a tsunami de areia no meio, como se fosse dar um simples golpe de karate. Eleguidra. Como ousa cortar a minha? Asta interrompe. Asta. Eu é que te pergunto isso, como ousa tentar encostar um dedo em minha namorada? Depois Solid, Nebula e Eleguidra tentam acertar Asta ao mesmo tempo com suas magias mais poderosas, mas Asta com um dedo rebate todas as magias, fazendo eles se ajoelharem. Solid. Esse inferior que não vale nada me fez ficar de joelhos. E eu nem sequer sinto a mana dele. Asta.
Isso é uma notícia ruim pra você, se não consegue sentir. Minha mana, você é muito fraco, só pessoas fortes conseguem sentir ela, assim como o Yuno Noel e os capitães de esquadrões. E o Rei Mago, você é muito fraco, te falta força de vontade, fala ele em um tom totalmente calmo. Nozeu, não usem magia contra um inferior, me deixem cuidar disso. Asta. Parece que vou ter que calar a boca de um nobre e mostrar a força de um plebeu que se tornará o Rei Mago. Nozeu começa a emanar toda sua magia e todos que estavam ali, tirando os capitões e Asta, começam a sentir calafrios e uma gravidade muito pesada. Depois começa a andar em direção de Asta e Asta também começa a emanar sua magia, que faria todos ficarem com um calor extremo e todos ali caírem no chão por causa da prisão, e faria todo o reino tremer, e depois começaria a andar em direção de Nozeu. Fuegoleon, esse moleque tem muito potencial mesmo, mas temos que parar essa luta, ou Nozeu pode acabar sendo humilhado e muito ferido. Klaus, que quantidade absurda de mana se chocando. Eu sabia que o Asta era forte, mas não sabia que era tanto ao ponto de fazer o reino tremer. Os dois iriam começar uma batalha até que as portas se abrem com tudo. Mago, temos problemas, a cidade imperial está sendo atacada. Eles olhariam pela janela e veriam que a cidade estava sendo destruída e que tinha vários mortos-vivos espalhados por ela. Leopard, o que são essas coisas? Se parecem um pouco com os mortos-vivos dos livros antigos. Asta, eles se parecem porque são os mortos-vivos dos antigos livros. Nozeu, não pode ser, é impossível. Aquelas coisas são praticamente lendas. Fuegoleon, é como dizem, nada é impossível, mas mudando de assunto, vocês que leram o livro sabem como deter eles. Asta usa o elemento escuridão e faz centenas de clones que preenchem a sala. Asta, sim, eu sei. Depois todos os clones de sombra começam a sair pelas janelas e a derrotar todos os mortos-vivos até não sobrar mais nenhum. Charlotte, nossa, isso foi incrivelmente rápido, como esperado de um prodígio que faz de tudo para ser reconhecido como o grande Rei Mago. Depois de falar, Charlotte dá um pequeno sorriso de canto que era mínimo e quase não dava para ver ele em seu rosto. Asta, obrigado pelo elogio, mas agora tenho que ajudar o Capitão Yami. Eu sinto que ele tá lutando com alguém muito forte. Charlotte, ok, nos leve até lá. Antes que Charlotte terminasse de falar, Asta ativaria o modo Berserker e sozinho correria até Yami na velocidade de um raio e pegaria a espada alar do demônio. E quando Asta chegasse lá, veria Patoli, Light, Ria, Veto e Fana lutando contra Yami, que estaria todo arrebentado e cansado. Asta, cheguei, Capitão Reiko, e eu irei lutar com eles, descanse um pouco. Yami, não, eu continuarei lutando até superar os meus limites. Light, ainda quer apanhar mais? Já não apanhou muito verme? O Grimório de Yami se abre e aparece uma nova magia nas páginas. Yami, olha só, pirralho, é o que eu te falei, parece que acabei de ganhar uma magia nova, corte escuro. Parece com o nome da sua magia nova, ou é o roteirista? Fico sem ideias. Tá dando nome quase igual pra tudo. Asta, talvez esteja ficando sem ideias, mas esse nome, talvez sua magia seja parecida com a minha. Yami, realmente que falta de criatividade do cara, velho, e se ela for quase igual à sua, só que bem mais fraca, eu vou ficar bolado. Light, parem de quebrar a quarta parede e venham lutar. Yami pegaria sua espada e derrotaria Ria, cortando ele, depois atacaria Light, mas ele seria parado por Veto e Fana e levaria um golpe forte na barriga que jogaria ele longe. Asta, certo, me deixe ajudar agora. Você não vai conseguir sozinho. Yami, certo, então fica com esses dois que eu fico com o chefão. Asta concorda que sim com a cabeça e ativa o modo Berserker novamente e vai pra cima de Veto. Yami vai pra cima de Light, mas Fana entra na frente. Fana, me enfrente agora, não vou deixar que rele em Light.
E então Asta começaria a lutar contra Veto nos socos, já que não conseguiria usar sua espada nele, e Yami começaria a lutar contra Fana, porém se contendo para não gastar toda a sua energia com ela. Light, vamos logo, eles são fracos, acabem com eles para enfrentarmos o Rei Mago de uma vez. Continua.